Olá, como estão vocês? Continuando o nosso assunto sobre doenças transmitidas por alimentos, vamos conversar um pouco sobre vírus e doenças causadas por prions. Bom, aqui temos alguns exemplos de vírus que são, né, causadores de doenças transmitidas por alimentos, como o da hepatite A, o calicivírus, rotavírus, né? Existem outros enterovírus, isto é, que são transmitidos via fecal oral, que também estão relacionados com essas doenças. Esses são alguns dos principais, né? A gente vai observar que os alimentos que estão frequentemente relacionados a esse tipo de doença são aqueles que estão contaminados por fezes, por fezes. Então, por isso, alimentos como os moluscos bivalves, por exemplo, que são, né, animais filtradores, quando são obtidos em águas que estão muito contaminadas por fezes humanas, fezes animais, podem vir, né, ser uma fonte de contaminação aí para os seres humanos. Frutas, verduras, né, que são irrigadas com águas também contaminadas, né, por esses micro-organismos, também podem vir a causar doenças nos seres humanos. Resumindo, qualquer alimento, né, contaminado aí por fezes pode provocar essas doenças. E os sintomas são esses clássicos que a gente vem comentando ao longo de outras doenças: vômito, diarreia, né, mal-estar, né, que pode levar, né, esses episódios de vômito, diarreia podem levar a desidratação, levar o indivíduo a óbito, principalmente, né, se ele já tiver uma condição aí de saúde não muito favorável, tá? Então, existem essas possibilidades. Lembrando aí, para a gente fazer a diferenciação sobre o prion, que a gente vai conversar daqui a pouco, né, no seu material genético, o vírus ele vai ser RNA ou DNA, que diferente do prion, que é uma proteína, né? O prion ele não tem material genético, é considerado uma proteína infectante, enquanto o vírus é esse tipo de micro-organismo, né, que tem essa característica, né, que diferencia, né, dos outros causadores aí de doenças transmitidas por alimentos. Entre as medidas de controle para os vírus, a gente tem que a principal é justamente prevenir a contaminação fecal dos alimentos, principalmente aí por manipuladores, né, que não fazem higienização adequada, manuseiam alimentos que não vão sofrer tratamento térmico e aí os indivíduos, ao ingerir esses alimentos, eles, né, podem desenvolver as doenças transmitidas por alimentos. Né, gente? Os vírus são difíceis de eliminar, principalmente aqueles que não são envelopados. Né? Se a gente for lembrar aí, a exemplo do coronavírus, né, que o simples fato de higienizar as mãos ou passar o álcool, isso já contribui para a eliminação desse vírus, o que não é o caso para aqueles que não são envelopados. Então, até isso interfere. Então, higiene pessoal do ambiente, né, isso tudo interfere. É o que a gente vem falando desde o início em relação às medidas de controle para outros micro-organismos. E nós estamos fazendo aqui, né, educação sanitária, né, que é realmente difundir o conhecimento para evitarmos a disseminação das doenças. Então, comentando um pouco sobre doenças priônicas, vamos lembrar que o prion é um agente infeccioso que não tem genes. Então, ele não tem como se reproduzir como uma bactéria e os vírus que a gente acabou de citar. É uma proteína que existe normalmente no cérebro de humanos e animais e que, por alguma condição, ela acaba se tornando, né, mudando a sua conformação e tendo, né, essa forma que é anormal e por isso, né, lembrando lá, gente, né, de proteína, chave e fechadura, o que que acontece? Se a proteína ela muda a sua conformação, a enzima, né, que seria capaz de degradá-la, não vai conseguir fazer mais isso. Então, o que que acontece? A proteína, o prion, ele começa a se acumular, né? E não se sabe exatamente qual é a função, né, dos prions no nosso cérebro. O que se sabe é que quando ele muda a sua conformação, ele acaba interferindo nesse aspecto e provocando, né, as encefalopatias
espongiformes, né? E aí, ao longo do tempo, como eu disse, né, o prion ele vai se acumulando no cérebro, provocando, né, a formação de vacúolos. Mas antes de mostrar os vacúolos para vocês, só mostrar a conformação normal de um prion, né, que, como eu disse antes, não se sabe exatamente qual é a função dele no cérebro, mas quando a sua conformação é anormal, né, começa a acontecer esse processo de acúmulo. E como é que ocorre essa conformação anormal? Justamente quando a gente, ao ingerir o prion, né, no nosso caso, o ser humano, a gente vai ver que está relacionado com a cefalopatia espongiforme bovina, já é comprovado isso, que ao ingerirmos o prion, né, esse prion anormal ele vai provocando alteração, né, na conformação das proteínas, né, dos outros prions que são normais, e aí vai mudando essa conformação. E como eu disse, como as proteínas, né, conseguirem degradar essa proteína anormal, ela vai se acumulando lentamente no cérebro. Então, como eu tinha dito para vocês, o que acontece? Com o acúmulo lento desses prions no cérebro, seja humano, seja animal, vão ocorrer na formação, tá vendo? Desses vacúolos, né? São essas áreas vazias, por isso que se fala de encefalopatias espongiformes. Depois eu vou mostrar para vocês um quadro com vários sintomas que são provocados por essas doenças priônicas, né? Então, nesse grupo, né, vocês já devem ter ouvido falar da doença de Creutzfeldt-Jakob, consegui falar mais ou menos, né, que acomete seres humanos a partir dos 65 anos. É uma doença que ela tem incidência mundial. Além dessas, né, tem a chamada variante, né, da CJD, que aí começa a afetar pessoas mais jovens, e isso começou a chamar a atenção, né, no final da década de 80, e se observou que era diferente, né, da CDJ que a gente conhece, e essa variante, né, da Creutzfeldt-Jakob, ela é justamente relacionada à ingestão de alimentos contaminados pelo prion, né, que causa encefalopatia espongiforme bovina, né? Então, além da espécie bovina, existem outras formas de cefalopatias espongiformes, em raposas, em visões, alces. Existem outras doenças priônicas não transmissíveis, né, de causa genética em seres humanos. Você já deve ter ouvido falar também do curu, né, que já está deixando de existir, que está relacionado à questão de tribos, né, na Oceania que ingeriam, né, o cérebro dos seus líderes e acabavam desenvolvendo essa doença. Mas continuando aqui em relação a animais, aqui no Brasil inclusive a gente tem registro, né, da paraplexia zoótica dos ovinos, mais conhecida aí como scrape, já existe no mundo aí registro há mais de 200 anos. Chegou-se a desconfiar se o scrape ele também não poderia ser a causa, né, da encefalopatia espongiforme bovina. Eu não vou contar essa história hoje, mas na realidade, depois de vários experimentos, verificou-se que não é exatamente essa a causa. E aquela que é bastante importante para nós seres humanos, a encefalopatia espongiforme bovina, também conhecida como doença da vaca louca, que no final da década de 80 ela passou né, a ser transmissível aí para o ser humano, tendo vários casos na Europa, né? No Brasil não tem casos registrados em seres humanos, até por causa do nosso sistema de criação, né, dos animais, que não utiliza ração de origem animal, que é um dos problemas que ocasionou, né, a encefalopatia espongiforme bovina, que foi justamente a ingestão de ração, né, com proteína de ruminante, né? Então, aqui alguns sintomas, né, que essas doenças podem causar aqui, ó, nos ovinos, nos bovinos e homens, tá vendo? A gente tem uma fase psíquica, né, que vai tendo aí as alterações de comportamento, e por isso, né, no caso das vacas, conhecida aí como mal
da vaca louca, e depois na fase orgânica, né, o animal apresenta, no caso da vaca, né, uma hipersensibilidade, e aí, novamente relacionado, né, essas alterações, por isso o nome vaca louca. Então, nos ovinos, alterações de comportamento, mudança de humor, coceira, vocês devem ter visto aqui, né, nessa figura, tá vendo? Bastante coceira, por isso essa alteração aqui na pelagem. Às vezes o animal chega e se imagina que seja um problema dermatológico, e quando vai ver é scrape, né? Isso já aconteceu aqui na Bahia. Nos bovinos, agressividade, no ser humano também, mudança de comportamento, alteração de personalidade, distúrbios de memória. Na fase orgânica, que é já mais à frente, vamos dizer assim, na parte final da doença, perda de coordenação, perda de peso, tremores e convulsões, nos casos dos ovinos, nos bovinos, falta de coordenação, hiperestesia, como eu falei para vocês, por isso que está muito associado ao animal ao escutar barulhos, luminosidade, qualquer coisa, ele fica, né, altamente sensível, né, por conta da doença. No ser humano, dor intensa nas extremidades, prostração, demência e desestesia. E aí, obviamente, em todos os casos, né, o animal ou o ser humano vindo a óbito, porque vocês viram lá anteriormente mostrando para vocês os vacúolos se formando no cérebro. Devido a... Vocês perceberam, né, que a epidemiologia das encefalopatias espongiformes transmissíveis ela é um pouquinho complexa, então eu tentei aqui resumir, né, quais são as principais medidas, né, de controle que se realizam no nosso país. Inclusive tem legislação, existe, né, os programas, né, de defesa sanitária animal em relação às encefalopatias espongiformes, tanto de bovino, né, quanto de pequenos ruminantes. Então, tem que se fazer esse controle da importação de ruminantes, dos seus produtos, subprodutos, o que é o que é utilizado na alimentação animal. Então, por exemplo, essa proibição da utilização de ração com proteína animal e principalmente proteína de ruminantes, com exceção aí se faz ao leite e as gelatinas, né, na composição de ração para outros ruminantes, justamente para quebrar essa cadeia de transmissão, como eu disse para vocês. Aqui no Brasil, não se teve relatos de casos de encefalopatias espongiformes, né, acometendo seres humanos causados, né, pelos prions de origem bovina, mas é tudo uma questão de prevenção. Então, por isso, essa questão da vigilância epidemiológica, vigiar os animais importados, ter a preocupação de não fornecer cama de frango, viu, gente? É proibido fornecer cama de frango para ruminantes, porque os prions, né, podem estar ali presentes. Lembrando, né, que frango ele pode consumir rações, né, com proteína de origem animal, então por isso esse cuidado, né, remoção, destruição de material de risco específico, né, para essas doenças. O que acontece lá nos abatedouros é a retirada, né, desses materiais especificados de risco. Aqui a gente está vendo, né, para bovinos, todo esse material, retirada de tonsilas, retirada de medula espinhal, dos olhos, do encéfalo e da parte inicial, né, do intestino delgado, né? E gostaria de agradecer a vocês por nos acompanharem até aqui, né? A gente só fez um resuminho em relação a doenças virais e priônicas. Então, assim, sempre como eu falo para vocês, procurem outros materiais para estudo. Isso aqui é só para despertar o interesse de vocês, ainda mais em relação a doenças priônicas, que eu sei que são menos conhecidas aí da parte de vocês. E, como sempre, né, já que retornamos às nossas atividades, espero a todos na próxima semana. Tchau!